Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós começamos o sermão, mas não dei conta de terminar hoje de manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu queria voltar lá e realinhar o que nós estamos falando, o que Deus tem falado profundamente ao meu coração. Promessas que Deus tem para a sua igreja, que nós temos deixado e tem passado por esses anos esquecido, desapercebido, e tem adormecido. Eu não sei qual foi a geração, mas eu conversando com um pastor que passou na minha casa esse final de semana, de férias, eu, a esposa dele, a minha esposa, e a gente conversando essa conversa saudável, sobre histórias de Deus em nós, aquele sermão que o pastor Fabinho pregou aqui, histórias de Deus em nós. Quem estava aqui? Olha que benção, lembraram, né? Então a gente conversando sobre essas histórias de Deus em nós, e nós conseguimos identificar mais ou menos na nossa geração, eu não sei aqui na Baixada, porque é um contexto diferente cultural, mas talvez seja mais ou menos no mesmo período histórico, aonde nós conseguimos identificar aonde foi a última geração da nossa igreja lá na nossa região, e que foi na geração do avô da esposa do pastor, que era a nossa igreja. Ele era presbítero da nossa igreja. Naquela geração, foi a última geração que verdadeiramente orava com fervor, que cantava os hinos e as lágrimas vinham nos lábios. Não cantava só porque é hino, porque é bonito, mas era transbordando na vida deles. A gente via na hora dos cultos as lágrimas caindo, eles cantando e arrepiando aqueles hinos. E de lá para cá, nós não sabemos o que aconteceu, mas nós perdemos isso, esse amor pela palavra, esse amor de estudar a palavra, não só de carregar ela debaixo do braço, mas de conhecer, de saber abrir, e de ser tão importante que não conseguir ficar calado, aonde chegar, falar. Não tem como. Quando você ama algo, como aquilo enche o seu coração, aonde você chega, você fala. E nós identificamos isso. Uma geração que adormeceu. E nós temos tratado sobre isso. O nosso Senhor Jesus disse que isso aconteceria. Isso é fato. E aconteceria na nossa geração. A geração dos últimos dias. A geração que dorme. Segundo Mateus capítulo 25. Tardando o noivo, ambas dormiram. Ambas, as nécias e as prudentes. Isso é fato. E você precisa partir então para ter um basilar, ou uma base, uma coluna, um exemplo de que é uma igreja viva e acordada. E a primeira igreja que a gente tem viva e acordada é Atos capítulo 2. Então nós começamos a falar nessa manhã sobre isso. O que é uma igreja acordada? Quais são os sinais de uma igreja que não está dormindo? Então, o primeiro sinal que nós vimos é uma igreja onde o Espírito de Deus leva o povo a um quebrantamento e a um arrependimento, a uma mudança de caráter, de conduta, de vida. Não é só passar para a religião dos crentes, não é só decorar a teologia, mais do que isso, é ter uma conduta de vida, moral, espiritual. É você morrer para que Cristo nasça em você, ao ponto de que aquela multidão, quando entendeu isso, e que Jesus tem que ser Senhor da sua vida, eles falaram assim: o que nós temos que fazer? E Pedro não falou, decore os capítulos da Bíblia, aprenda teologia sistemática, aprenda teologia. Ele falou: arrepende-te, arrependei-vos. A mensagem continua a mesma, amados. Não existe outra mensagem do Evangelho, a não ser a do arrependimento. Uma geração corrupta, perversa, pecadora, que somos nós, deformadas. E Pedro fala naquele sermão, em Atos capítulo 2, que ele se encerra no versículo 36, mas depois ele continua falando com essa geração, não só de arrependimento, mas ele fala assim: salvai-vos dessa geração pervertida, perversa. E a palavra ali, se você dá uma estudada no grego, você vai ver que perversão não é só coisas ruins, como porque a gente tem um computador aqui, que quando fala algumas palavras, a gente já identifica e põe a nossa medida, o que a gente acha. Não é o que a gente acha, é o que Deus diz na palavra. E o que Deus diz na palavra é que uma geração pervertida também é uma geração deformada. Deformação é algo que saiu do padrão. É algo que estragou.
É algo que falta. Então, uma geração deformada, nada mais é uma geração que desaprendeu a andar nos caminhos do Senhor. Que não anda no que está escrito na palavra. E se a gente passar nessa peneira, as igrejas do Brasil, hoje nós vamos perceber que a grande maioria dos que se dizem crentes e servos do Senhor Jesus, está vivendo no meio da igreja, dentro da igreja, dizendo que crê no Senhor Jesus, mas continua uma geração pervertida e deformada. Segundo as Escrituras, não segundo o que eu digo, mas segundo o que está escrito. Porque é uma geração que canta muito sobre Deus, que até chora na presença de Deus, que até conhece as teologias de Deus, e tem cultos e sermões para lá sobre Deus, mas no dia a dia, quando vai viver o perdoar, o caminhar a segunda milha, o dar a outra face, o meditar de dia e de noite, o orar sem cessar, aí nós temos que reconhecer que há uma deformação, e ela é gigantesca dentro de todas as igrejas, da super ré à super trá, da super renovada à super tradicional. E se você voltar às Escrituras em Atos dos Apóstolos e também nas histórias da igreja e dos grandes avivamentos e dos reformadores da igreja, embora eles não fossem todos iguais e não pregassem a mesma doutrina teológica sistematizada, eles se divertiam. Passada ou luterana ou pelagiana ou qualquer coisa, todos aqueles que verdadeiramente entendiam o Evangelho e se convertiam de fato e de coração, e que Deus usou na sua geração para levar a grandes avivamentos. Quando eu falo avivamento, não é animamento, não confunda avivamento com animamento. Hoje nós vivemos um grande animamento, e daí está começando um grande avivamento. Porque avivamento nada mais é de que voltar às Escrituras, à vida de fato e de verdade, ao Deus da palavra, a amar a esse Deus. Você vai perceber nesses homens, eles divergindo a teologia ou não, que todos esses homens que impactaram cidades, nações, jovens, universidades, foram homens que, em primeiro lugar, não abriam mão da palavra de Deus. A palavra de Deus estava acima de qualquer coisa, inclusive da cultura, de qualquer país e de qualquer nação. Antes importa agradar a Deus do que a homens. A segunda característica forte nesses homens, eram homens que oravam sem cessar, e levava a igreja a orar sem cessar. As igrejas lotavam. Quando as igrejas acordavam para isso, na segunda-feira, a reunião de oração da igreja era 400 pessoas, uma igreja de 500 pessoas. Essa é uma igreja acordada. Em Atos dos Apóstolos diz que essa turma, versículo 42 aí, perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que o Senhor Jesus ensinou, na didática ou didaquê do Senhor Jesus. Eles perseveravam na comunhão, e nós estudamos essa manhã sobre isso. No partir do pão, nós estudamos sobre isso. E nas orações, nós só passamos sobre isso. Perseverar na oração é você aprender a dialogar e a conversar com esse Deus. É ter intimidade com Deus. É muito mais do que produzir palavras teológicas e bonitas, coisas que impressionam o coração humano. É você falar do seu coração para o coração de Deus. Até que ele, não nós, ele, diga o mesmo que ele disse de Davi: achei um homem, e ele acha. Então, se está escrito, ele procura. Eu achei um homem, segundo o meu coração. Deus é um Deus que procura. Deus é um Deus que procura gente segundo o coração dele. Deus é um Deus que procura gente que o adora em espírito e em verdade. João 4, 23. Ele procura. Cabe a nós clamarmos para que possamos acordar no nome do Senhor Jesus.
Uma igreja acordada é uma igreja que persevera, amados. Isso é um caminho de luta. Como eu disse, por mais que a gente seja transbordado e visitado pelo Espírito Santo de Deus, ainda assim, nós vamos ter que perseverar. Não é esse negócio, agora eu tenho o Senhor Jesus, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque agora eu tenho Jesus. Não existe isso nas Escrituras. Não existe esse caminho. Nós não podemos confundir o caminho de que nós temos que fazer as coisas para ser salvo, que é uma teologia assim, e não é a que nós cremos e que nós pregamos. Então eu tenho que fazer, e essa é a turma que sofre mais no reino dos céus. Mas Deus está acima de qualquer teologia, e Ele é o Deus que elege quem Ele quiser. Ele salva até ateu no último segundo, como algumas histórias nos narram. Ele é Deus. Essa turma que crê desse jeito vai sofrer mais, porque hoje está salvo, amanhã está perdido, está indo para o inferno, está desesperado, angustiado. Aí depois renova, nossa, hoje eu estou salvo de novo, e ele vai salvando, perdendo, salvando, perdendo, salvando, perdendo. Deus chamou, está salvo. Deus não chamou, lascou, de qualquer forma. Mas você precisa entender que aquele que é eleito e salvo em Cristo Jesus, ele tem um caminho a seguir. E esse caminho nada mais é que um caminho de santidade, não é um caminho a Deus dará do jeito que você quiser, não. E Ele vai cobrar isso de nós. E Ele deixou escrito que vai cobrar. Nós não podemos anular a doutrina da perseverança de Deus nos seus santos, por causa da doutrina da graça irresistível. São os dois últimos pontos das doutrinas que João Calvino pregava. E hoje tem uma geração de presbiteriano que está parecendo mais um aí que tem 4. Porque só vai até o 4º ponto. Isso não é ser calvinista. Calvinista tem 5 pontos. Quem tem 4 pontos é uma outra igreja aí. E não é nem os pontos que a gente crê, é outros pontos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus voltará. Não tem nada a ver com a doutrina calvinista, que diz que nós somos totalmente pecadores e devedores, totalmente depravados. Por isso, existe uma eleição incondicional do Deus que elege. Mas para isso, há uma expiação, uma morte e morte de cruz, mas que foi limitada, porque senão ela não seria suficiente e eficiente, como ela foi. Ele morreu pelos eleitos. E para esses que ele morreu, há uma graça irresistível que envolve esses, e que traz esses pecadores das trevas para a luz. Por isso, estes perseveram num caminho de santidade, porque entenderam que foram chamados pelo Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho. E essa igreja vive e acordada. E essa igreja persevera. Ela não vive numa vida de pecado, crendo que já foi salvo. Quero te dizer, se você está dentro dessa igreja e está dizendo que é presbiteriano eleito no Senhor Jesus, mas está com a vida de pecado aí fora, chafurdado no pecado, em adultério, vendo pornografia e um monte de outra coisa, de mentirada, e bate na mulher, e num monte de coisa a mais, ô filho, estou te dizendo nessa noite, acorda e olha para mim, você precisa nascer de novo, porque você nunca foi convertido. Nunca foi. Você precisa nascer de novo. Uma igreja acordada é uma igreja que persevera na santidade. Quem é uma pessoa de oração e que fala com Deus todo dia, ele não tem como ficar afundado no pecado todo dia. Não tem. Não tem como, gente. Porque nós somos, até estatisticamente comprovado, um resumo das 5 pessoas que mais a gente escolhe para andar perto. Se você ora sem cessar e anda perto do Senhor todo dia, como que você pode viver uma vida de pecado? Se você entendeu e escolheu que o seu amor maior é o Senhor, e que Ele é o seu Senhor, e o seu Salvador. E Ele disse, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, se eu amo de verdade, e se Ele pediu, e eu amo de verdade, eu vou obedecer até o fim da minha vida. Porque eu o amo, e eu entendi, escolho o caminho da santidade, porque Ele me escolheu. Perseverança. Perseverança. Uma igreja que persevera nos caminhos do Senhor. Deus é um Deus de processo.
Não existe salvação sem arrependimento e uma volta de caminho, mudança de caráter. Não existe salvação sem senhorio. Deus primeiro é Senhor. E se Ele é Senhor, nós temos um dono. Não existe uma igreja acordada se nós não passarmos pelo processo de purificação, de obediência. Você vai ver aqui em Atos capítulo 1, o processo de Deus é: volta para Jerusalém, ser santo porque eu sou santo, persevera na oração, volta lá até que do alto sejais revestidos de poder. E eles voltaram e ficaram orando, e perseveravam na oração, todos os dias. Até quando? Até, igual Jesus falou, até que desça sobre vós poder do alto. Então o poder caiu em Atos 2. E então aquela igreja moveu, e todos viram que Deus moveu. Foi algo notório, algo que é visível. Não consegue se explicar, mas é visível. E eu te pergunto nessa noite, o que Jesus fez na sua vida, que você está dizendo que Jesus fez na sua vida, tem sido visível às pessoas que estão ao seu redor? Então você tem que nascer de novo, filho. Porque quando Deus entra de verdade na vida de alguém, isso é visível, público e notório, embora a gente não consiga explicar o que aconteceu com um cara tão bruto, tão ignorante. Toda hora e chorando toda hora, não tem como explicar isso só pode ser Deus. Só pode ser Deus. E é Ele. É notório. Não só ficou visível, mas o poder de Deus veio ao ponto que eles proclamaram o testemunho daquilo que estava acontecendo. Multidões se converteram. Não existe impacto na sociedade sem um tempo de jejum e oração. Não existe. Pode ser a melhor teologia, nós estamos vendo aí. Nós nos consideramos a melhor teologia, não estamos nem entre os 10 primeiros dos mais evangélicos do Brasil. Com todos os defeitos. Não é teologia, embora seja boa e nos dá a direção, mas é o poder de Deus. É o derramado do Espírito sobre a igreja. É Ele que move essa igreja. É Ele que orienta essa igreja. É Ele que dá discernimento a essa igreja. Por isso nós precisamos desesperadamente transbordar do Espírito Santo de Deus. Não confunda Espírito com dons espirituais. Não confunda. São coisas diferentes. O Espírito Santo, o qual nós necessitamos, de vida e vida em abundância, nos orienta. Os dons espirituais são ferramentas que são distribuídas entre nós como apraz a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai ver sobre os dons lá, se eu não me engano, no versículo 11. Que o Espírito de Deus distribui os dons como lhe apraz. Ou seja, Ele não te pediu o conselho, Ele não pediu conselho para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para a Igreja Batista, para a Igreja Renovada. Ele distribui como Ele quer. É no 11 mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz. A palavra apraz ali é a palavra do grego que significa como decreto, vem da palavra bule. É a palavra bulemai. Ou seja, ele não pediu opinião a ninguém e nem vai pedir. E ele continua, tem um começo, mas não tem um fim. Se não tem um fim, ele continua até hoje. E ele não perguntou nem para mim e nem vai perguntar para você. Ele é Deus. Ele não é Uber da nossa vida que a gente decide. Aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil não pode essas coisas, porque nós... Jesus não é seu Uber não, filho. O Espírito Santo não é seu Uber não. Ele é Senhor da sua vida. Acorda. Acorda. Ele é Senhor. É Ele que dita as regras. E nós seguimos no nome de Jesus num caminho de obediência. Não existe graça sem obediência. Não existe graça sem obediência. Onde que está escrito isso? Onde que está, gente? A turma aí que está estudando e ouvindo isso falar o ano inteiro. 1 Pedro 5, 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Olha o que Pedro fala aí. Por meio de Silvano, e para vós outros, fiel irmão,
como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é o quê? Então, o livro de Pedro, ele é um resumo sobre o quê? É resumido sobre a genuína graça de Deus, ou seja, naquela época já tinha graça fake news. Agora você vai ver o que é a genuína graça. Vou te dar só um pedacinho, porque são 5 capítulos, é fácil de você ler em casa. Mas vai no primeiro capítulo de Pedro aí para mim, por favor, a partir do versículo 14. Aliás, volta no 13. Vamos ler? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação. Então ele está falando de graça. Esperar inteiramente, é nessa graça que a gente espera. Qual graça? Versículo 14. Como filhos, não vos amoldeis na vossa... Continua. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso, entendeu? Precisa botar a legenda. O Espírito de Deus abriu, tirou as escamas dos seus olhos, ou precisa colocar a legenda? Que a graça de Deus é uma graça que exige santidade. E não é essa graça que está sendo pregada, inclusive às vezes em alguns dos nossos púlpitos. Nós não fazemos nada para alcançá-la. Mas uma vez que nós alcançamos, pelos merecimentos eternos de Cristo, em nossas vidas nós temos um caminho, e esse caminho é um caminho de obediência, e é um caminho de obediência em santidade, em todo o nosso procedimento, irmão. Isso é a igreja acordada. Se você não está desse jeito, você tem que hoje à noite fazer o quê? Arrepender. A gente arrepende, é diariamente. A gente confessa que está num caminho e rota de colisão com o inferno, com as coisas ruins. Ô pastor, mas se você é eleito pela graça, como é que você está de rota de colisão com o inferno? Com as promessas que você está perdendo tudo. Vai ser queimado tudo. Não é que você... Aqueles que é eleito pela graça do Senhor, como aqueles que Paulo entregou para o diabo, lembra? Paulo é o homem que pregou sobre o amor. Gastou um capítulo 13 para falar de Coríntios sobre o amor. Mas 2 irmãozinhos lá que fez muita raiva nele, ele falou, esses 2 aí, eu estou entregando o corpo para o diabo, para ver se salva a alma deles do inferno. Queima tudo, chega lá, mas chega machucadinho. Se é eleito, vai chegar. O anzol vai no nariz. E você já viu o peixe quando chega, depois que ele batalha com o anzol no nariz? Tem um texto assim nas Escrituras. Quando Deus fala assim, eis que te trarei como um anzol no nariz, aonde eu quero. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, não brinca não, porque se Deus te chamou, você vai vir de qualquer jeito. É melhor consertar agora. Uma igreja viva é uma igreja que persevera na doutrina, na oração. É uma igreja que persevera nos sinais. Olha em Atos capítulo 2 aí, volta lá. Versículo 43. O que diz aí? Vamos lá? Deixa eu beber um pouquinho de água, senão daqui a pouco eu estou igual hoje de manhã, sem voz e mudo. Vamos lá? Em cada alma... Só o de cima, por enquanto. Esse aí nós falamos de manhã. Em cada alma havia... Em cada alma havia o temor de Deus. Não existem sinais sem temor. Mas os sinais fazem parte daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, para a gente orar quando fala ao Senhor. Que o teu reino venha. Reino de Deus consiste em poder. Eu não tenho os textos anotados agora, mas eu te passo depois.
Quando João Batista questiona e pergunta lá a Jesus se ele é o Messias ou se a gente tem que esperar outro. Enquanto os discípulos de João Batista passavam e foram lá e perguntou, mestre, fez a pergunta que João Batista estava preso, perguntou, tu és o Messias ou não temos que esperar outro? Jesus deixou eles em pausa, falou, espera aí. Curou o surdo, cego enxergou, aleijado andou. E ele voltou e falou com eles, expulsou o demônio e voltou e falou com eles. Vai lá e diga a João, os cegos vêm, os aleijados andam, os surdos ouvem, o reino de Deus é chegado em vós. Onde o reino de Deus chega, os sinais chegam. Sendo apóstolo, sendo discípulo, sendo membro de igreja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque os sinais não são de apóstolos, os sinais é para quem prega. Ide por todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura. Quem porém crê será batizado, quem porém não crê já está condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Isso é Marcos 16, a partir do versículo 15 até o 17. Está escrito. Nós temos que parar de questionar as Escrituras e obedecer. O que está acontecendo dentro da igreja é que a gente tem tentado teologicamente explicar o que não está acontecendo na igreja nesses últimos dias. E às vezes tampar o buraco e o sol com a peneira, porque se realmente existe essa falta dessas coisas que não têm acontecido e são promessas nas Escrituras e é para a igreja dos últimos dias, então eu estou errado, inclusive como pastor. Isso é tenebroso, porque se há esse erro, deveria ter uma profunda convicção de pecado, de temor e de terror, e cairmos de joelhos e ficar nessa igreja pedindo perdão a Deus, até Deus nos trazer de volta. Porque quando o reino de Deus chega, os prodígios vêm. Isso é fato. Isso é Escritura. Você vai ver aqui em Atos dos Apóstolos, todas as histórias daqui para frente, quando a igreja está viva, eles reúnem para orar e começam a clamar. Olha aí, Atos capítulo 4. Vamos falar, vamos ler, né? Vamos ler. Contexto: Pedro e João são soltos. Ali a partir do versículo 23 de Atos 4 diz, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vamos ler agora juntos? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez. Todos, não foi só os apóstolos não. Todos. Não foi só os apóstolos não, irmãos. Se você abrir em Atos capítulo 8, você vai ver que Filipe era diácono e grandes sinais e prodígios ele operava através da vida do diácono. Multidões eram curadas e libertas. Possessos, libertos pelo diácono. Estevão também passou por isso. Foi um ministério rápido, mas era diácono. E também grandes prodígios e sinais. Uma igreja acordada. Ela tem que passar por Atos capítulo 2, de 42 a 47.
É por isso que nós temos que clamar, porque nós precisamos acordar. Nós vamos entender que foi Jesus quem disse isso. Nós temos que parar de ficar tampando o sol com a peneira e ficar achando que está muito bom, porque 350 crianças, no Congresso de Mulheres, no nome de Jesus, com a graça de Deus, vai lotar. O dos jovens, já lotou 2 anos, se Deus quiser, lota. Se não quiser, lota só ele e a presença dele, e nós ficamos lá do lado de fora, no nome de Jesus. Porque quando Deus resolve manifestar, olha no Antigo Testamento, nem o sacerdote pode ficar dentro do templo, porque a glória dele enche todo o templo. Em outras palavras, Deus não precisa de mim e de você para ter adoração nesse lugar e encher esse templo, não, irmãos. Só Ele. E quando Ele resolve encher, até o pastor não tem lugar, tem que ficar em pé lá na rua, se quiser. Amém? Glória a Deus. Não é pastor que enche igreja, não é presbítero, não é louvor, é Ele. Aleluia. E Ele requer da sua igreja que acorde. Mateus 25 diz que o noivo, uma hora ele vai voltar, e há uma trombeta ecoando dizendo, eis o noivo, e todo mundo vai acordar, mas quem vai entrar? Quem transbordar do óleo, quem tiver vasilha sobrando de azeite, as prudentes, que também pecam, como as nécias, pecam. Você acha que as prudentes não pecam? Onde está escrito isso nas Escrituras? Ele está falando da igreja. Está falando de nós. Mas nós sabemos a quem recorrer, a quem arrepender, voltar de novo de joelho, as lágrimas nos olhos, falar, Deus, me perdoa mais uma vez. Amém? A diferença não é porque uma pecou, outra deixou de pecar, a diferença é que uma tinha óleo sobrando e a outra não tinha. E quem disse esse texto foi Jesus. Nós devíamos apertar aí a cabeça e acordar um pouquinho. Uma igreja cheia de Deus e acordada é uma igreja que passa por prodígios e sinais, aonde ela prega o Evangelho. E eu tenho orado e tenho falado com Deus, Deus, aonde estão essas coisas? No nosso ministério. Enquanto nós pregamos, faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. E Deus faz. A glória é dele. Eu poderia passar aqui falando para vocês, em todas as igrejas que eu passei, todas as histórias que Deus me deu nessa área. Mas a glória é dele, não é minha. Mas se você quiser depois conversar particular comigo, eu tenho o prazer de testemunhar. Não vou te explicar, porque não tem explicação, é pela fé. Mas eu vou te testemunhar as curas e os milagres que eu já vi no meu ministério, enquanto eu orava e chorava e clamava. E as pessoas que eu despachei no nome do Senhor Jesus, que partiu e não foi curado, também. Não é porque não acontece um que vai acontecer o outro. A gente não pode orar, presbiteriano pode orar, irmão, pode pedir por cura também. Nós somos filhos de Deus, aliás. Amém? No nome de Jesus. Uma igreja acordada é uma igreja que persevera no reino de Deus. Porque esses sinais não é nada de pentecostalismo, nada mais é do que o reino de Deus é chegado até vós. Que o teu reino venha, é a oração que Jesus mandou eu pedir. Que o teu reino seja o primeiro lugar na minha vida, foi o que Jesus falou que cura a minha ansiedade. No dia que eu priorizar o reino dele na minha vida, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, todas elas, vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Amém? Uma igreja acordada. Mas uma igreja acordada é uma igreja que não espera pastor e presbítero, e junta diaconal e junta de missões direcionar as coisas. Eles são tocados pelo Espírito, e à medida que eles vão vendo as pessoas da igreja, irmão, está do seu lado. Oi, alô, acorda, filho. Está do seu lado. E elas estão passando necessidade. Uma igreja cheia de Deus, uma igreja cheia do Espírito. Está aí, Atos 2. Também acontece. Porque tem algumas igrejas que pregam que crente cheio do Espírito Santo não tem problema, não adoece, não passa necessidade. Então vão rasgar Atos 2 e 42, 47 e vão tacar fogo nesse negócio que foi um apócrifo que escreveu esse negócio aqui.
Porque aqui está falando, à medida que os irmãos dentro da igreja, qual a igreja? Uma igreja viva. Qual a igreja? Uma igreja de sinais, uma igreja de prodígios. Qual a igreja? Uma igreja que perseverava na oração, na comunhão, na singeleza. Mas ainda assim tinha gente que passava necessidade. E à medida que esse povo passava necessidade, o povo da igreja que tinha condição, repartia. Não é dado o que sobra. O texto lá dizia, reparte ao meio do que já tem. E socorria os necessitados. Isso é uma igreja acordada, para provar para nós que nós estamos no período da igreja que dorme. E nós precisamos acordar. Mas quem acorda a gente é o Espírito Santo de Deus. Por isso a necessidade de caminhar na direção dele cada vez mais. Encher a sua vida, o seu carro, a sua casa, de louvores, de hinos. É isso que prepara o terreno para que o Espírito de Deus vos encha. Tem a chave certa. E a chave é louvores. Não tem outra coisa. Você está enchendo seu ouvido aí de notícia, de jornal, de Netflix, de outras coisas. Você vai viver como qualquer outro. Chega lá, chega, mas não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Nunca vai orar por alguém e alguém ser curado. Nunca vai orar e Deus mostrar que tem alguém de sua família que está precisando de uma palavra. Talvez você nunca vai ter experiência e saber o que é de Deus te avisar de alguma coisa. Inclusive, que seu pai está partindo, está chegando a hora, e que é para despedir, como ele fez comigo. Deus fala, e Deus faz. Deus cuida dos seus. Deus nos prepara para tudo. Todo o povo de Deus, nas Escrituras, que o amou e que o buscou em primeiro lugar, Deus não deixou eles serem surpreendidos pelas tempestades da vida. Falou, vocês vão passar. Vai perder tudo. Lembra Atos 27, a tempestade que Paulo passou e foi narrado nas Escrituras. Falei, irmãos, eu disse a vocês, quando acabou a esperança de todos, inclusive do capitão do navio, eu disse a vocês que era para ter ficado lá, porque o meu Senhor falou que ia ser a perda, que ia ter tempestade, vocês não me ouviram. Mas fique tranquilo, porque o anjo do Senhor me apareceu e falou que a perda vai ser material, e nós vamos perder tudo. Ô, gente, vocês não estão imaginando o que é isso. Porque hoje vocês têm conta bancária, e a aplicação de vocês fica lá na conta. Se o carro bateu, o barco, quando você tiver a afundar, e você tiver de colete salva-vida, o seu dinheiro está no banco. Mas naquela época, o pessoal andava com dinheiro, sacolinha de moeda de ouro, aonde? Perdeu tudo. Como é que nada com a sacola pesando 3, 4 quilos? Num mar agitado? Falou, nós vamos perder tudo. Mas nem os que não sabem nadar, não vai morrer. O Deus que revela, continua sendo o Deus que revela, quando o seu povo o busca. Jeremias 33, 3. Buscar-me-eis, dar-te-eis coisas grandes e ocultas, que não sabes. E eu gosto mais daquele texto, porque Jeremias está buscando a Deus e está no cativeiro da Babilônia, aliás, ele está preso. E Deus promete a ele que vai revelar as coisas ocultas, mas não promete que vai libertá-lo. Igual alguns crentes pegam e pregam e falam, não, busca a Deus e tudo, Deus vai resolver, vai libertar você de todos os seus problemas. Coitado de Jeremias, então Deus não amava ele não, porque só falou assim, eu vou te anunciar as coisas que estão para acontecer, mas não libertou ele da cadeia, continuou preso. Esse é Deus, faz o que Ele quer. Ele é Senhor, não é Uber. Amém? Nós precisamos acordar como igreja. Uma igreja que vê as necessidades dos irmãos. Não espera pastor falar. Você está aí do lado. Eu não sei, pastor. Então, irmão, passa um pouco maior na igreja, na porta da igreja. Quando o culto acabar, abraça a pessoa, pergunta quem ele é, de onde que ele é, se está chegando para a igreja, se já tem emprego, porque a maioria não tem. Me passa o currículo, pelo menos para eu orar. Eu não tenho empresa, mas eu posso orar, para que Deus faça a diferença. Uma igreja acordada é uma igreja que se preocupa um com o outro, sem esperar o start do púlpito. É uma igreja acordada. Mas uma igreja acordada aqui no texto, no último versículo, olha aí, versículo 47, não, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa,
e tomava suas refeições com alegria. O das refeições de casa em casa eu já falei hoje de manhã. Mas o perseverar diariamente no templo eu não falei. Uma das grandes crises desses últimos dias é que o povo que se diz povo de Deus, a maior frase que a gente escuta é assim: eu não preciso ir na igreja para ter Deus, não, eu estou andando com Deus todo dia, eu estou bem com Deus. Uma igreja acordada é uma igreja que diariamente, está aqui em Atos 2, diariamente, é o que está escrito, e não tem outra coisa escrita, que se preocupa um com o outro, que se preocupa em reunir. É uma igreja que está presente, não é semanalmente, não é dominicalmente, é diariamente. Se reuniam. Não, mas eu estou bem com Deus. Quem é o Senhor para me julgar? É Deus que me julga. Você não tem medo de Deus te julgar, não, filho? Porque eu tenho. É Deus que me julga mesmo. E que te julga mesmo, sou eu não. Eu não estou te julgando. Só estou assinalando onde você vai tomar a pancada. Não estou te julgando. Ninguém, homem nenhum julga outro. Mas eu estou te mostrando onde você vai apanhar. Agora é problema seu, não é problema meu. Não vai doer nada em mim. Glória a Deus, aleluia. O lombo que vai comer é o seu. Como diz um bom mineiro, cada um com seus problemas. Mas Deus me colocou como atalaia, e eu estou te apontando, cuidado. Porque Deus julga. E eu vou te falar uma outra coisa. Eu estou em paz com Deus, eu estou bem com Deus. Lá quando Jesus voltar, Ele não quer saber se você está bem com Ele, não. Porque muitos vão falar igual você: Senhor, eu estou bem com o Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônio, em Teu nome nós curamos enfermo, em Teu nome eu fui nas escolas dominical, em Teu nome eu aprendi teologia, e eu vos direi, é Jesus que está dizendo lá, explicitamente, ou seja, é na lata, não vai dar rodeio: apartai-vos de mim para o fogo eterno destinado ao diabo e aos seus anjos, porque eu não vos conheço. A turma estava bem com Deus, mas Deus não estava bem com eles, não. Eles estavam tão bem com Deus que tinham poder extraordinário para expulsar, para curar, estava bem com Deus, mas Deus não estava bem com eles, não. A pergunta não é se você está bem com Deus. A pergunta nas Escrituras é se você está andando segundo a vontade do Pai. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Uma igreja que persevera na comunhão com Deus diariamente, iam ao templo. E não é só uma vez não, porque logo abaixo que você vai ver que Pedro e João estavam indo no templo às 3 horas da tarde, quando o aleijado de 40 anos de aleijume foi curado no poder do Espírito. Deus, vamos acordar a igreja, amém? Uma igreja acordada, é uma igreja que busca mais intimidade com Deus, não só visita Deus no domingo, mas busca Deus diariamente. Uma igreja acordada é uma igreja que tem a simpatia do povo e crê na soberania de Deus. É o último versículo, 47. Põe aí na tela para nós, por favor. Louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, acrescentava-lhes aí não fica olhando estatística. Uma igreja acordada, ela não olha estatística, porque é o Senhor que acrescenta. Mas alguns pecadores falam assim, é o Senhor que acrescenta, se Ele quiser cresce, se não crescer vai ficar sem aqui a vida toda. Porque o que importa na nossa igreja é a qualidade que nós temos, porque nós temos qualidade, uma boa teologia, e é isso que importa. Ô irmãos,
Eu nunca vi uma padaria, a melhor da cidade, vender só 100 pães por dia. Nunca vi. Você já viu? Me apontam aqui em São Vicente, a melhor de São Vicente, e que só vende 100 pães por dia. Todo lugar que é bom de verdade, dá é fila. E se você não chegar cedo e não pegar a senha, você fica sem. Você mora numa cidade praiana, você nunca viu isso aqui, não? Quando o pessoal de São Paulo desce, onde ele sabe que o negócio é bom aqui, dá fila. E acaba tudo, ó, é rápido. Não vai lá fazer compra lá para você ver. Acaba tudo. Porque aonde é bom de verdade, multiplica. Multiplica. Porque o Senhor acrescenta. O Senhor acrescenta. Está aí em Atos capítulo 2. Uma igreja acordada, viva. Amém? O Senhor acrescenta. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos aprender a diferença de ter simpatia do povo e de ser igual ao povo. Para a gente ser simpático com o povo, com os lá de fora, a gente não precisa ser igual. E nem passar a mão no pecado. Simpatia não tem nada a ver com pecado. Simpatia tem a ver com uma pessoa. Eu posso apontar o pecado das pessoas e mesmo assim amá-las. Porque o que nós temos feito como igreja é por causa do pecado afastado das pessoas. Enquanto que a gente deveria aproximar dessas pessoas e continuar pregando, e amando, e despejando amor. Não é porque está em pecado que a gente tem que afastar. A gente tem que orar. Agora, para aquele que está em pecado, quanto mais a luz chega, eles não aguentam. Só tem duas alternativas. Ou eles mudam de vida, ou eles mudam da sua vida. E é assim que acontece. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você diz não para as coisas deste mundo. Não, obrigado. Não, eu estou abstendo. Obrigado. E primeiro vai ser as zombarias, vão começar a chamar você do santão, ó o santarrão, cuidado, amarra o pé, senão vai voar, não tem problema. Se Deus quiser fazer eu voar, eu vou voar. Eu já vi andar sobre as águas, mas voar eu não vi, a não ser arrebatado, como Elias. E continua firme, deixa o povo falar, porque do mesmo jeito que Deus vai julgar eles, é Deus que te julga, deixa eles falarem, não são eles que julgam. São eles que pontuam a nossa vida. São eles que pontuam a nossa existência. Não são eles que medem e pontuam a nossa santidade. É Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu continuo sendo o que eu creio. E eu prego e eu procuro viver aquilo que eu prego. Eu creio nisso. Sede santos porque o Senhor vosso Deus é santo. Agora a turma que quer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, meu filho, Deus te abençoe para lá. E no dia que você precisar de mim, no desespero, e estiver todo arrebentado, pode me procurar, que eu vou orar e chorar com você. Talvez não tenha mais cura, mas pelo menos eu vou estar ali chorando com os que choram. Porque aquele que endurece o coração para o caminho de santidade do Senhor, a palavra do Senhor diz em Provérbios, ele será quebrantado, sem que haja cura. Quando Deus quer quebrar, filho, a longanimidade dele é grande, mas não confunda longanimidade aí com passar a mão na cabeça. Deus é longânimo, mas quando acaba a paciência dele, menino, lê a Bíblia, volta a ler as Escrituras. Deus não sabe brincar. Nós vamos brincando de ser crente, nós vamos brincando, hoje não, hoje não, para quê? Que isso, só pela graça, hoje, domingão quem sabe, não, domingo tem jogo de futebol, final, não vou não, no outro domingo, quem sabe, Deus julga não é pelo que eu faço, é Ele que fez na cruz, vai brincando, que quando Deus resolver brincar, está nas Escrituras, 400 anos de Egito, 70 anos de Babilônia, Deus não sabe brincar não, para que o povo voltasse a um caminho de santidade. Ele faz qualquer coisa, para que a gente volte para um caminho de vida. Que Deus te abençoe essa noite. Como eu já fiz essa oração aqui,
Que Deus tire a falsa paz do seu coração no nome de Jesus. A falsa paz que o mundo está te dando, que o dinheiro na sua conta bancária está te dando, que a sua saúde, que a gente acha que está com saúde, até ir no médico, que essa segurança da sua saúde, que Deus possa tirar essa paz no nome de Jesus, não te botando em enfermidade, não estou jogando praga nenhuma aqui. Estou falando que a nossa segurança é o Senhor. Tendo saúde ou não tendo, é Ele. Tendo dinheiro na conta ou não tendo, é Ele. Tendo vida abastada ou não tendo, é Ele. E é essa alegria que o mundo, a paz que o mundo não pode nos dar. Uma paz que leva um homem com 39 chibatadas nas costas, preso injustamente, era cidadão romano, não podia ter apanhado daquele jeito, mas apanhou. Cantava e louvava e adorava Deus da madrugada. Não estava questionando: Deus, eu sou crente, sou apóstolo. Olha o tanto de gente que eu curei, eu orei. Olha o menino morreu, eu ressuscitei. Só porque eu tirei o espírito demoníaco de adivinhação daquela mulher. Deus, olha o que fizeram comigo. O senhor não está me vendo, não. Paulo não fez essa oração, não. Mas nós fazemos. Ele cantava e adorava a Deus. Não sabia o que tinha acontecido e por que estava na cadeia, mas sabia que havia um Deus que cuidava da sua vida e que ele não perdeu o propósito. E a história dele estava nas mãos do Senhor. O que aconteceu? As cadeias abriram, nós conhecemos a história. Aquele centurião que cuidava dele e aquela família converteu no Senhor Jesus, com o testemunho daquele homem que foi preso injustamente. Não sei o que você tem passado, irmão, mas eu quero te dizer uma coisa: acorda e adora. Deixa Deus ser Deus na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Uma igreja acordada. Tem que ser essa a nossa direção. Pastor, como que eu faço para acordar? Só tem um caminho. Nós não damos conta, mas o Espírito Santo de Deus dá. Então a nossa direção é uma só: buscar ser cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito, e se encher do Espírito. Aumenta a leitura da palavra, aumenta os louvores na sua casa, aumenta no nome de Jesus, até sem querer, põe na hora de dormir. É o que eu faço, todos os dias, todas as horas. Vou dar uma cochiladinha de tarde, louvor, no carro, louvor. Estou te dando um testemunho do que está acontecendo. E quando você viu, você já chorou, você já quebrantou, você já pediu perdão, você já perdoou. Foi você que conseguiu não transbordar do Espírito, que te moveu na direção de Deus e matou a sua carne, o seu eu, que quer defender e dizer que me magoou. E o Espírito de Deus fala: perdoa mais uma vez, caminha mais uma vez. Ele te deu lixo, não devolva o lixo sobre ele, devolva o meu amor. Você é diferente, filho. Eu falo contigo, seja diferente, perdoa. Mas é da mesma igreja, mas não nasceu de novo, por isso joga esse lixo. Quem nasceu de novo está entendendo o que eu falei. Vocês são diferentes, inclusive no sofrimento. Esse é o lugar que é a maior diferença da igreja do Senhor Jesus. No sofrimento, chora, mas canta. As lágrimas descem, mas o louvor vem nos lábios. Nós precisamos aprender isso, amados, porque só esse evangelho verdadeiro que liberta. Só. Que Deus te abençoe nessa noite. Vamos orar e vamos adorar. Vamos sair daqui começando a fazer o que a gente pede para fazer: adorar, se encher. Pai, muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado. A Ti toda a honra e toda a glória, todo louvor. Teu é o poder, Tua é a glória. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito soprou nessa noite. Eu sei que vidas foram tocadas pelo Senhor, porque Tu és Deus e opera maravilhas no nosso meio. Quando temos um coração compungido, contrito, e foi com temor e grande tremor que eu subi neste lugar. Oh, como eu clamo ao Senhor dia e noite, que os Teus sinais venham sobre esta igreja. Liberta neste lugar, Senhor. Cura neste lugar no nome de Jesus. Vem com os Teus sinais. Ó Pai, visita essa noite com o óleo da Tua alegria sobre corações tristes e angustiados. Leva esse povo para casa numa paz que eles não conseguem explicar, porque as contas ainda não foram pagas, a enfermidade não saiu, mas a paz que excede a todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente no Senhor. Ó Pai, vem sobre nós, eu clamo em nome de Jesus. E olha para nós, Pai, tem mais do que um aqui clamando a Ti a mesma oração. Está escrito, é a Tua palavra, onde 2 ou 3 estiverem e porventura clamarem a Ti no nome do Teu Filho, o Senhor responderia. Responde a nossa oração, vem neste lugar, cura, traz paz e põe nos nossos lábios a verdadeira adoração. Essa é a nossa súplica nessa noite. Despede-nos com a Tua paz, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar.